Estudo para pequenos grupos. Personagens da Bíblia. Crispo. O tema do nosso estudo de hoje é liderando pelo exemplo. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Atos capítulo 18, verso 8. Paulo visitou Corinto pela primeira vez durante sua segunda viagem missionária. Como era de seu costume, ele começava seu ministério, numa nova cidade, fazendo contato com a sinagoga judaica local. Ele, obviamente, criava uma agitação semanal, aparecendo todo sábado com uma nova dose do Evangelho. Então, estamos estudando os personagens da Bíblia. Estes que temos estudado ultimamente são relatados em Atos dos Apóstolos, a história da igreja, história de missões, as visitas de Paulo àquelas regiões, e em que ele buscava apregoar este evangelho. Usava as sinagogas, aos sábados ia lá, procurava em cada oportunidade que tinha, pregar o evangelho, comunicar acerca de Cristo, fazê-los entender que aquele a quem eles estavam esperando já tinha vindo. E era aquele que juntou multidões, apregoando de uma forma como nenhum outro fez, operando inúmeros milagres. Ele, Paulo, obviamente criava uma agitação semanal, aparecendo todo sábado com uma nova dose do Evangelho. Evidentemente, alguns dos líderes judeus se reuniam em oposição a Paulo e um confronto acontecia. Como já temos dito anteriormente, que alguns aceitavam, outros ficavam indiferentes, mas muitos partiam para uma oposição de confronto mesmo, de oposição, de perseguição. Sua rejeição deixava Paulo livre para voltar sua atenção para os gentios, ou seja, ele pregava para os judeus porque Cristo veio para os judeus, porque eles eram aqueles da promessa. Era o primeiro público de Paulo em cada cidade. Mas, quando estes, e o fato destes recusarem, deixava-o bastante livre desta responsabilidade, e agora seu foco se voltava para os gentios. Uma pessoa que foi surpreendida no meio de um conflito, era Crispo, um líder da sinagoga. Quando estudamos acerca de Justo, nós vimos o fato dele ceder sua casa, e dali Paulo pôde usar como base para ensinar e para pregar. E Crispo, que era um líder da sinagoga, ele ouve este evangelho, ele ouve esta palavra, ele ouve esta ministração de Paulo. A mensagem de Paulo o havia alcançado.
não só no sentido dele tomar conhecimento, mas o levou a uma reflexão e a uma tomada de posição. Mas quando Paulo foi expulso da sinagoga, Crispo foi confrontado, preencha aí, confrontado com uma escolha. A coisa chegou aonde chegou, as portas da sinagoga estavam cerradas para Paulo, mas Crispo foi tocado por essa mensagem, ele ouviu essa mensagem, ele a entendeu. E ele podia agora, ele tinha que fazer uma escolha, porque sempre que nos deparamos com a palavra de Deus, com a sua verdade, nós somos chamados a tomar posições, a fazer escolhas. E a escolha que Crispo tinha era ele podia permanecer na segurança, preenche, na segurança de seu papel religioso ou abertamente declarar sua fé em Cristo. Como temos falado, a palavra de Deus nos leva a um confronto conosco mesmo, com as nossas escolhas, com o que estamos vivendo, o que somos e aquilo que estamos ouvindo. E aquela verdade que se está chegando a nós. E, de alguma forma, nos é mais confortável, muitas vezes, mantermos a nossa posição. Continuarmos sendo ou fazendo aquilo que temos sido. Porque a palavra de Deus, ela nunca vai vir para nos produzir, para nos proporcionar uma acomodação. Sempre vai mexer nas nossas vidas. Sempre vai apontar para erros, falhas, para aquilo que estamos sendo e aquilo que o reino de Deus se propõe para nós, aquilo que a palavra de Deus propõe para nós. E é sempre de dinamismo, é sempre de mudança, é sempre de melhora, é sempre de abrir mão de confortos, de segurança, de acomodação, de mesmice, de rotina, e irmos sempre em direção a novos desafios. Para Cristo, era a segurança do seu papel religioso, continuar sendo líder da sinagoga, ou abertamente declarar sua fé em Cristo. Porque a sua religiosidade, agora ele entendia, não satisfazia o coração de Deus. Deus queria muito mais do que isso, do que um papel religioso. Queria compromisso, queria o senhorio da vida de Cristo, queria levá-lo a entender que Jesus era Senhor e que ele deveria ser colocado agora como o alvo da sua vida, da sua fé, da sua crença, da sua forma de viver. Sua escolha de crer se tornou uma decisão. Preencha aí, uma decisão familiar, e seus familiares se tornaram seguidores de Jesus também. O tema hoje fala de exemplo, de
uma tomada de posição, de liderar, não pelo que falamos, mas pelo que estamos vivendo. Ele liderava a sinagoga pela sua religiosidade. E agora era necessário uma nova tomada de posição, abrir mão da sua religiosidade e se tornar um crente, um salvo, alguém pertencente a Cristo, que daria a sua vida e o seu coração para apregoar a sua palavra, para viver a sua palavra, esta nova vida que Cristo propõe para todos aqueles que o conhecem. E quando ele toma esta decisão, ele não ficou sozinho. A sua família veio consigo. O seu exemplo, com certeza, era respeitado, sua liderança religiosa na sua casa, e quando ele toma esta posição, os seus também entendem que ele agora descobre a verdade, de que agora ele não poderia mais ficar nessa área de conforto, de uma segurança pessoal, porque a mensagem que eles estavam ouvindo era uma mensagem viva, real, dinâmica, transformadora, poderosa. E os seus familiares também agora quiseram este mesmo Cristo. Vieram para servi-lo. Assim como Cristo. E Paulo até o batizou. Houve crescimento, houve envolvimento, houve entrega. Lucas atribui a Crispo fé pública e o rápido crescimento, e o rápido crescimento da igreja em Corinto. A oposição que havia no meio judaico, a decisão dele impactou judeus, impactou não judeus, gentios, porque viram o que aconteceu com ele, porque viram de que forma ele se envolve com esta fé, ele crê em Cristo e ele deixa com que Cristo tome conta do seu ser, do seu coração, da sua família. Não tinha como passar despercebido daquela população. Sua decisão abriu um caminho para que outros confiassem, outros confiassem em Cristo. O desafio que temos, exatamente de liderança, pelo exemplo, é a cada momento. Estamos sendo cobrados pela palavra de Deus a cada momento. O Espírito Santo está nos cobrando a fazermos a diferença, a vivermos como a palavra nos ensina e nos chama a viver, frutificando em Cristo, abençoando vidas, fazendo a diferença, sendo portadores desta verdade, da realidade do Evangelho, orando por pessoas, ministrando cura nos seus corpos, libertando aqueles que estão em cativeiro, porque o Evangelho tem todo esse poder. Jesus disse que esses sinais seguiriam os que crescem, no nome dele expulsariam demônios, falariam novas línguas, imporiam as mãos sobre os enfermos, os curariam. Uma série de ações impactantes, marcantes estariam na vida da igreja, na vida
dos fiéis, dos seguidores de Cristo. A decisão que tomarmos de vivermos uma vida cristã de qualidade vai começar impactando os nossos, da nossa casa, os que nos veem, aqueles aos quais nós temos uma influência direta no dia a dia. E vai além dessa esfera, vai chegar a outras pessoas. As pessoas que rompem pela fé raramente ficam sozinhas, preencha aí, ficam sozinhas por muito tempo. Outros veem os grandes avivamentos, despertamentos e mudanças começaram com uma pessoa. Alguém tomou uma posição, alguém entendeu que a palavra de Deus o confrontava, o chamava a viver uma vida diferente, o fez olhar para si e para Cristo e viu que o melhor que tinha que fazer era sair de qualquer área de conforto, de religiosidade e ir em direção a esta fé viva. A aplicação que trazemos para hoje é: você pode não saber que diferença isso fará, mas outros estarão observando a sua vida hoje. Viva para Cristo. Quando vivemos para Cristo, nos tornamos luz, nos tornamos sal, nos tornamos diferencial. Chamamos a atenção, não para nós, mas para o Cristo que está em nós. Deus o abençoe, Deus o renove, orem uns pelos outros e nós nos encontramos na próxima semana.